Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre blocos econômicos. Geografia, professora Magna Lacerda. Os blocos econômicos são associações criadas entre os países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Eles surgiram do reflexo da constante competição de economias que estão sempre buscando o crescimento. Essa união acontece por interesses mútuos e pela possibilidade de crescimento em grupo. Os blocos econômicos, eles surgiram no final da década de 40 e após a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, nesse período, pós-guerra, a Europa estava completamente devastada, pelos horrores da guerra. E também era fortemente influenciada pelo mercado norte-americano, que estava em processo de crescimento econômico e, portanto, poderia ameaçar as economias europeias. Então, a Europa precisava encontrar uma estratégia para fazer frente a esse crescimento, a essa influência que os Estados Unidos estavam exercendo naquele momento. E a necessidade de resolver essas questões políticas, econômicas, fez com que o primeiro bloco se formasse na Europa. E o primeiro bloco está aí para vocês, Benelux, formado por 3 países europeus, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O objetivo era ajudar os países membros a se recuperarem da guerra. Muito bem, falando um pouquinho sobre Benelux, observem que esses 3 países que eu já citei, eles estão localizados a noroeste da Europa. Nesse mapinha aqui à esquerda, temos com mais nitidez Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E então veja, os 3 países e sua união seriam ainda responsáveis pelo embrião da atual União Europeia. Como? Como que isso se fortaleceu? A partir do momento que o Benelux se juntou com a Alemanha Ocidental, com a França, com a Itália, para formarem a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Isso aconteceu em 1951 e trouxe um fortalecimento econômico e político para a Europa. Muito bem. Queridos, os blocos econômicos que se formaram, eles estão em graus diferentes de integração. Ou seja, vamos imaginar aqui uma escadinha. E no primeiro grau dessa escada, nós temos a zona de livre comércio. É uma área de livre comércio que significa que produtos produzidos por um país podem entrar em países que têm esse acordo de livre comércio com ele. E os produtos ficam isentos de taxas e de burocracias tradicionais de uma importação. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a seguinte questão. Deixei aqui embaixo em vermelho. Olha, é um acordo meramente comercial. Veja, um acordo meramente comercial. E os blocos, alguns blocos estão nesse estágio de interação. Mas o mais conhecido deles está aí para vocês, é o NAFTA. O NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, que envolve 3 países da América do Norte. São eles, Canadá, Estados Unidos e México. Ainda temos a Comunidade Andina, entre outros, mas o NAFTA é o bloco mais conhecido, né? Muito bem. Observem essa informação. A zona de livre comércio, eles priorizam a gradativa liberalização do fluxo de mercadorias e de capitais dentro do limite do bloco. Então, eles utilizam uma tarifa interna comum, a TIC, uma tarifa interna comum. Muito bem. Dando continuidade, nós vamos para o segundo degrau da nossa escada. E aí nós temos a União Aduaneira. Trata-se de uma zona de livre comércio que adotou uma tarifa externa comum. Veja, que eu acabei de dizer
que no bloco anterior, ou no patamar, né, inferior aí de integração, que é a zona de livre comércio, adotou-se uma TIC. Observe, eu falei para vocês, adotou-se uma tarifa interna comum. Observe a diferença. Aqui eu tenho a adoção de uma TEC, uma tarifa externa comum. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um maior grau de integração. Essa tarifa, a TEC, é uma tarifa que visa taxar os produtos advindos de países não membros do bloco. Então, dessa forma, eles conseguem reduzir o preço dos produtos comercializados entre os países membros, né? E a União Aduaneira ainda torna os produtos de países externos ao bloco ainda mais caros. Ou seja, adotou-se uma estratégia para proteção da economia dos países membros, no caso da União Aduaneira. E nós temos aqui um exemplo de um bloco que está nesse grau de integração, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. A TEC, ou Tarifa Externa Comum, nesse caso, é adotada apenas entre os seus membros efetivos. Então, nós temos como membros efetivos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu deixei aqui 2 destaques para vocês, o primeiro asterisco aqui, falando da Venezuela, que foi suspensa do bloco por tempo indeterminado em dezembro de 2016. E o segundo caso é a Bolívia, que ainda aguarda a aprovação do Congresso Nacional. Então, deixei para vocês aqui, olha, no mapa, os países que são plenos, efetivos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E os países que estão nessa cor azul clarinho, né? São os países membros associados, e aqui a Venezuela, que é o país suspenso do bloco. Muito bem, professora, mas a conversa ou a discussão, o debate dentro do Mercosul é simplesmente sobre economia, se encerra em interesses econômicos? Vamos perceber o seguinte, que a partir de 2009, nós temos, digamos que, uma maior interação, nós tivemos um avanço dentro do bloco. Por quê? Porque além de livre circulação de mercadorias, a partir de 2009, algumas medidas foram implementadas para facilitar a livre circulação de pessoas. Então, já é um aumento desse grau de integração. Veja que houve a decisão pela dispensa do passaporte para viagens entre os países membros. Então, se você quiser dar uma passadinha na Argentina, meu querido, você basta apresentar um documento de identidade válido e boa viagem, sem mais problemas. Outra questão interessante de se observar são os convênios educacionais, que permite a alunos brasileiros estudarem na Argentina usando a nota do Enem, além dos acordos previdenciários, que contabilizam o tempo de trabalho fora do país de origem do cidadão para fins de aposentadoria. Então, nós percebemos que a partir de 2009, nós temos um avanço no nosso grau de integração dentro do Mercosul. Muito bem, vamos para o terceiro degrau. Nesse terceiro degrau, eu tenho o mercado comum. Implica numa integração maior entre as economias e regras de comércio interno e externo. Então, envolve, veja, livre circulação de produtos, livre circulação de pessoas, livre circulação de bens, de capital, de trabalho. O resultado é que as fronteiras entre os países membros são quase que inexistentes, pelo menos em termos comerciais e de mobilidade populacional. Observem que um detalhe, que o mercado comum, ele propõe a coordenação de políticas econômicas de maneira que todos os países sigam os mesmos parâmetros. E quais são esses parâmetros? Taxas de juro, né? A mesma taxa de juro para todos os países que fazem parte do mercado comum. Câmbio, taxa de câmbio, política fiscal, ou seja,
existe um grau de integração maior. Um exemplo de bloco que está nesse grau de integração é a União Europeia. Daí nós temos, né, a bandeira símbolo da União Europeia. Muito bem. Chegamos, então, ao último nível, ao último grau de integração, que é a União Política e Monetária. A União Política e Monetária consiste em um mercado comum que ampliou ainda mais o seu nível de integração. Então, veja, tudo que nós falamos aqui sobre o mercado comum, tudo que foi elencado, está presente aqui na União Política e Monetária. Porém, mais fortalecido ainda, essa integração, ela se fortaleceu ainda mais quando adotou-se uma moeda comum. Essa é a diferença, a moeda comum, que substituiu as moedas locais e passa a valer comercialmente em todos os países membros. Também é criado um Banco Central do Bloco, que passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. E o país que faz parte, ou o bloco que faz parte desse alto nível de integração, é a União Europeia. Muito bem. Então, está aí, só para confirmar o que nós já colocamos. Avançado nível de integração. O único exemplo de mercado comum e, ao mesmo tempo, de união política e monetária é a União Europeia, hoje considerada o mais importante bloco econômico da atualidade. Muito bem, queridos. Até agora, nós falamos dos níveis de integração dos blocos, ou seja, nós falamos dos graus de integração do bloco. Então, nós saímos da zona de livre comércio para a união aduaneira, para o mercado comum e, por último, para o último grau de integração, que é a união política e monetária. Muito bem. Agora, nós vamos perceber o seguinte: quais são os principais blocos econômicos? Observem que o primeiro deles, eu coloquei para vocês, é a União Europeia. Aliás, a União Europeia, como eu disse anteriormente, conseguiu chegar no mais alto nível de integração. É o bloco regional mais importante do planeta. Então, obviamente, ela está aí entre os principais ou entre o principal bloco do mundo. Muito bem. Observem que, para que a União Europeia conseguisse chegar nesse nível, houve uma caminhada. Então, vocês vão observar aqui que em 1951 houve uma aliança entre o Benelux e alguns países europeus e formaram, então, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, através do Tratado de Paris, que trouxe uma dinamização dos parques industriais desses países, ou seja, fomentou a economia, fortaleceu a economia desses países. Muito bem. 1957, então aí eu tenho a Comunidade Econômica Europeia, definida pelo Tratado de Roma, que trouxe livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais. Mas quando chega em 1993, aí sim, chega-se ao ápice dessa integração econômica, quando adota-se uma moeda única e aí houve a substituição da Comunidade Econômica Europeia para a União Europeia. Muito bem. Os países membros da União Europeia, eu trouxe aqui no mapa para vocês, observem, da Turquia a Portugal, da Grécia, Itália, até o norte, Finlândia, Suécia, são todos esses países que fazem parte da União Europeia. Mas eu deixei aqui uma seta, eu gostaria que vocês se atentassem para essa seta. Essa seta ela está apontando aqui o Reino Unido. E observem que aqui no mapa à direita, todos os países que fazem parte da União Europeia estão coloridos aqui na cor azul, com exceção do Reino Unido. Mas por que será que o Reino Unido não está na cor azul? Será que o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia? Isso, exatamente isso. Observem que nós temos o chamado Brexit. O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. E esse foi um casamento que durou 47 anos. Por 47 anos, a União Europeia era integrada
também pelo Reino Unido. No entanto, o divórcio aconteceu. E esse divórcio aconteceu em 31 de janeiro de 2020, este ano, né? Observem que já havia, desde que o Reino Unido estava presente na União Europeia, já havia um certo desgaste nessa relação. Por quê? Os dois grandes projetos da União Europeia, o Reino Unido não participou desses projetos. Primeiro, que foi a criação de uma moeda única. E segundo, a livre circulação de pessoas. Então, o Reino Unido não participou desses dois maiores projetos europeus. Então, percebe-se já um desgaste aí nessa relação. Em outro momento, já foi feito um plebiscito no Reino Unido, perguntando à população se eles deveriam permanecer ou sair do bloco. E nessa primeira consulta, a população decidiu que deveria permanecer. Mas um novo plebiscito foi realizado em 23 de junho de 2016. E aí os eleitores britânicos, né, 52%, votaram para a saída do Reino Unido da União Europeia. Muito bem. Obviamente, após essa separação, após o divórcio, que é coisa recente, né, meses de negociação vão se seguir, né, entre Reino Unido e União Europeia. Embora o Reino Unido tenha acertado os termos de sua saída da União Europeia, os dois blocos, os dois lados, ainda precisam decidir como será o seu relacionamento futuro. E isso será resolvido durante um período de transição, que alguns querem chamar de implementação, período de implementação. E esse período, ele teve início imediatamente após o dia do Brexit, ou seja, após o dia da saída, que foi 31 de janeiro de 2020, e esse período vai até 31 de dezembro de 2020. Então, no final do ano, nós temos aí alguma novidade, alguma informação a mais a respeito desse processo. Muito bem. Queridos, além da União Europeia, que é o maior bloco, né, em termos de importância, sem dúvida nenhuma, mas nós temos outros blocos também mega importantes. Um deles que eu quero colocar para vocês aqui é a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Essa comunidade, ela foi criada em 1991, logo após o desmantelamento da União Soviética. Quando a União Soviética chega ao seu fim, criou-se então a CEI. A União Soviética era formada por 15 repúblicas. E dessas 15 repúblicas, 12 chegaram a participar da CEI. Apenas 3 ficaram totalmente independentes, né, que é a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Mas tem um pequeno detalhe, nós temos aí os países que formam hoje a CEI, né, Armênia, Cazaquistão, Belarus, Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, Tadiquistão, Ucrânia, Uzbequistão, Azerbaijão, além do Turcomenistão. No entanto, nós tivemos um probleminha em 2009 e a Geórgia, que fez parte do bloco, ela saiu em agosto de 2009, após um referendo popular que repudiava o apoio da Rússia à independência das províncias de Acácia e Ossétia do Sul. Então, houve um desgaste político aí entre a Geórgia e a Rússia, que culminou na saída da Geórgia do bloco. Mas é um bloco muito importante na atualidade. Muito bem. Então, eu já citei como principais blocos, eu citei a União Europeia e a CEI. Agora, o Mercosul é outro bloco de importância muito grande aqui no continente americano, né? O NAFTA, também um outro bloco mega importante, América do Norte. E, por fim, eu quero colocar para vocês a APEC. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. É o bloco econômico regional que abarca o sudeste da Ásia, a Oceania e parte da América banhada pelo Oceano Pacífico. Esse bloco, né, formado por 21 países e por Hong Kong. Hong Kong não é um país, mas é uma região administrativa especial da China. Fazem parte do bloco Estados Unidos, China e Japão. Ou seja, grandes potências mundiais estão aí dentro da APEC e lideram esse imenso agrupamento internacional.
Então, eu trouxe para vocês aqui no mapa, para que a gente possa perceber, né, a grandeza desse bloco. Observem, América do Norte, né, toda essa parte colorida aí de verde, são países que estão no bloco. Então, é um mega bloco super importante, estão entre os principais do planeta. Muito bem, meus queridos. E para finalizar o nosso assunto, já que nós estamos falando de agrupamento de países, eu não poderia deixar de apresentar para vocês o BRICS. O que é o BRICS? É um agrupamento formado por 5 grandes países emergentes. E esses 5 países são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 5 países formam o BRICS. Juntos representam cerca de 42% da população, 28% do PIB e 30% do território e ainda 18% do comércio mundial. Então, é um mega bloco, né? Um mega agrupamento de países. O acrônimo BRIC, ele foi cunhado em 2001, né? E ele indicava ou indica as potências emergentes que formariam, veja, potências emergentes que formariam junto com os Estados Unidos as 5 maiores economias do mundo no século XXI. Então, em 2006, os países do BRICS deram início ao diálogo, que desde 2009 tem lugar nos encontros anuais de chefes de Estado e de governo. E em 2011, com o ingresso da África do Sul, o BRICS lançou então sua composição definitiva, incorporando um país do continente africano. Então, observem que nós temos aqui as bandeiras, né, representativas de cada um dos países do BRICS. Brasil, né, observem, Brasil, eu tenho aqui a África do Sul, a Índia, a China e a Rússia. Muito bem. Meus queridos, esse último slide é para mostrar para vocês que, apesar de citarmos aqui os 5 mais importantes e super blocos econômicos que nós temos, muitos outros blocos foram formados, existem. E não dá para trabalhar todos eles num vídeo, mas existem muitos outros blocos. Mas os 5 mais importantes, os maiores blocos, nós citamos aqui para vocês. Então, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada.